Deus esteja abençoando a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Que bom estar com os irmãos nesta noite e em especial neste momento de oração. Nós precisamos criar a cultura de oração na nossa vida espiritual. E eu vou buscar no Senhor passar uns dias meditando com os irmãos aqui sobre a importância de desenvolver uma vida prática de oração. Amém? Abra sua Bíblia, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, até o versículo de número 16. E diz o texto sagrado, na minha versão, Arque: E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, Pai Todo-Poderoso. Que bom, Deus, nós termos um tempo aqui de oração, peticionando ao Senhor as nossas necessidades, Senhor. E te clamamos aqui mais uma vez, Senhor, que o Senhor as atenda, porque nós sabemos, ó Deus, das necessidades que cada um vem passando, e o Senhor sabe também, mas o Senhor fala para nós clamarmos, para nós orarmos e pedirmos com insistência ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando esta igreja e atendendo os pedidos que nós fazemos diante do altar do Senhor. Mas, acima de tudo, que seja feita a Tua vontade. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Título da nossa mensagem: Não saia do lugar da sua devoção. Essa porção da palavra de Deus, dos dois discípulos no caminho de Emaús, é por demais conhecida, trabalhada, com muitas reflexões. Eu tive a oportunidade de meditar nela, aprender através dela e compartilhar com os irmãos os ensinamentos que nós podemos extrair em relação a não sair do lugar da nossa devoção. Mas em que circunstância? Dentro desse contexto, está se falando de tristeza, de um desespero, de uma falta de esperança, por se encontrarem sem rumo. Eles vinham de Jerusalém para Emaús, decepcionados, abatidos, porque tiveram a oportunidade de conviver com Cristo Jesus por uns 3 anos, cheios de empolgação, conhecendo do próprio Mestre as promessas, mas o Mestre foi condenado, foi crucificado, foi morto. Só que aqueles homens perderam a esperança na ressurreição de Cristo. Abaixaram a cabeça e retornaram
para a vila de Emaús. Diante disso, e considerando o tempo que nós estamos vivendo, tempo de dores, de muitas enfermidades, não só físicas, mas emocionais, muitas dores que vêm em cima do povo de Deus, muitos desafios, não é? E que muitas vezes nós ficamos abalados em relação às promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas. O cristão jamais pode perder o referencial das promessas de Deus. Quando nós perdemos o referencial das promessas de Deus, é melhor você arrumar sua mala e pedir para sair da igreja do Senhor, porque perde o sentido. A igreja do Senhor, ela vive pela fé e sustentadas nas promessas do Senhor. E a gente não pode jamais, diante de qualquer circunstância que possa estar abatendo a nossa vida, a nossa caminhada, a gente pode se deixar enfraquecer, deixar que a tristeza, o desânimo, o caminho sem rumo, a perda da esperança, como aconteceu com aqueles homens, venham a acontecer conosco. Uma realidade, todos nós estamos experimentando no momento, ou iremos experimentar situações contrárias às nossas expectativas. E quando essa contrariedade vem, nós sentimos, somos mexidos, somos abalados, mexe com as nossas estruturas. Talvez o Senhor esteja falando com alguém aqui nesta noite, alguém que nos acompanha virtualmente em relação a uma situação que você está passando, está desanimado, abatido, entristecido. Por isso que esta mensagem, ela quer trazer para você um ânimo novo, um vigor novo, mas para que isso aconteça, você não pode sair do lugar da sua devoção ao Senhor. Amém? Quando nós somos abalados, isso mexe com os nossos limites, isso mexe com as nossas emoções, isso mexe com as nossas reações. E, acima de tudo, isso pode mexer, sabe com o quê? Com a sua fé. Olha, quantas situações nós podemos passar quando enfrentamos situações contrárias às nossas expectativas, não é? Por isso, tudo tem a ver, sabe com o quê? Com a nossa reação diante das situações que se apresentam latentes, que se apresentam contrárias, que nos causam dores. Tudo vai depender da nossa reação. E é importante dizer, lendo a Bíblia Sagrada, que de forma bem sensível, a Bíblia ela sempre nos revela que nem sempre as situações contrárias que nós estamos vivendo são evidência de que algo errado, algo que está acontecendo, está aquela situação perdida aos olhos de Deus. De jeito nenhum. As situações, por mais que sejam contrárias, elas não querem evidenciar que estão perdidas aos olhos de Deus. Pode sim estarem perdidas
aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor, jamais, nunca. Por isso eu quero tomar como exemplo a experiência desses dois personagens. A Bíblia identifica, o nome dele é Cleófas. Cleófas, ele quer dizer no grego, glória ao Pai. E o outro discípulo não tinha nome. Glória ao Pai, e o outro não tinha nome. Talvez a gente possa se colocar no lugar desse discípulo que está sem nome, para que a gente possa viver a experiência em relação às demandas que nós estamos atravessando na nossa vida. Então, irmãos, o texto, ele nos ensina que depois de toda aquela situação que envolveu Jesus Cristo na sua crucificação, na sua morte, eles saem de Jerusalém, que quer dizer casa da paz, casa do pão. Eles saem de Jerusalém e eles se deslocam para Emaús, uma vila distante de Jerusalém, um lugar insignificante, um lugar sem prosperidade, um lugar sem oportunidades, um lugar que ele é chamado quente, Emaús, um lugar quente. E eles vão lá cabisbaixo para o retorno das suas casas, após perderem a total esperança em face da crucificação e morte de Jesus Cristo. O interessante é que, aos passos que eles caminhavam de deslocamento para Emaús, Jesus Cristo já tinha ressuscitado. O interessante é que a situação que envolvia o coração daqueles dois homens e que é a mesma que envolve o coração de muitos cristãos, é que nos leva a aprender que corremos muitos riscos na nossa caminhada quando nós fazemos leituras circunstanciais dos momentos de dificuldade, de dores passados por nossa vida, em nossas vidas, fazendo deduções. E a gente começa a deixar influenciar a nossa mente, a nossa fé, os nossos limites, porque nós deduzimos que aquela situação não tem mais jeito, parece perdida ou considerada como perdida. O texto diz que aqueles homens, diante da desmotivação que se encontrava, como foi citado aqui num tempo de oração, pessoas cansadas, abatidas, desanimadas com suas lutas, com seus problemas, com as suas dores. Isso traz, sabe o que para as nossas vidas? Pode ter certeza, traz um enfraquecimento que é representado por uma cegueira espiritual. A gente não consegue enxergar que Deus é poderoso, que Deus está no controle de todas as coisas. A gente não consegue enxergar. Posso trazer um exemplo aqui, quando a gente entra num choro, quando a gente entra num desânimo, quando a gente entra nos descontroles da emoção, a gente não consegue enxergar nada na nossa frente. As nossas lágrimas embaçam a nossa visão. Chorar é bom, mas a gente não pode permanecer numa vida debaixo do choro.
A gente tem que ter racionalidade e não nos deixar levar por nossas deduções baseadas nas nossas emoções. Talvez você aqui, você que nos acompanha nesta hora, tenha deixado que suas conclusões, suas deduções fechem as possibilidades, as promessas de Deus, a ação de Deus sobre a sua vida e sobre a sua realidade de vida. Aqueles homens caminhavam cegos. Tudo para eles parecia perdido no âmbito da fé que eu falo aqui, a fé cristã, da fé em Deus. Eles tinham uma promessa sobre suas vidas que o seu mestre iria ressuscitar ao terceiro dia, mas aqueles homens, eles ficaram mais motivados pela situação que eles viram, pelas situações que eles foram obrigados, digamos assim, a ter conhecimento e talvez até visto de longe. E aquilo dali trouxe um abalo tão forte que eles ficaram minados por força de sua leitura da situação. E assim os tornou pessimistas, derrotados, cabisbaixos e retornando para suas vilas, quando deveriam aguardar o retorno do Senhor em Jerusalém. Por isso, irmão, quero deixar com vocês aqui uma lição preciosa. É preciso acreditar nas promessas de Deus, para não sermos dominados por um sentimento aparente de perda. Assisti um filme recentemente, eu não vou lembrar o nome, mas saiu muito dos meios de comunicação de um pastor casado com uma americana exercendo ministério no Rio de Janeiro, está no Netflix, quem quiser assistir, e ela fazendo a sua caminhada na praia, em Copacabana, no passeio, um homem desorientado com sua mente descontrolada, né? Pegou um pedaço de pau e saiu batendo e foi na cabeça dessa mulher, bateu, e, enfim, aquela mulher ficou praticamente morta. Foi levada para o hospital por força de todas as desestruturas, e eu cheguei a ver a fotografia que o filme passa, era um oco na cabeça, e eu já vi uma pessoa que só tinha face e por dentro tudo oco, por fora tudo oco, só tinha essa face aqui, a pessoa estava viva. E eu falei assim, meu Deus, como é que se opera uma situação dessa, né, na vida de uma pessoa? E aquele pastor perguntou para o médico, me diga qual é a situação da minha mulher, me diga que chances ela tem, um médico cabisbaixo, me diga que eu preciso saber, é 70%, é 80%, é 90%? Aí o médico falou assim, olha, ela não tem 1%, se ela tiver 1% de possibilidade de recuperação, porque o quadro dela é totalmente desfavorável, ela vai morrer. Mas ele virou assim com toda a fé, 1% para meu Deus já basta. 1% para meu Deus, para minha fé já basta. Então, a gente precisa, irmãos, tirar de nós o domínio do sentimento de perda. É fácil? Não. É uma luta do nosso racional, do nosso emocional? Nós somos corpo, alma, mas nós somos espírito. E quem é o maior de todos é o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? É o Espírito de Deus que habita em nós. E a gente precisa ter essa motivação de fé. Nós não podemos nos deixar abalar com essa realidade que nos aflige nos momentos da vida. Por isso,
quando o Senhor nos dá um direcionamento dentro de um texto, dizendo, não saia do lugar da sua devoção. Está acontecendo dores, problemas, lutas, dificuldades, desesperança, falta da perspectiva daquilo que você tinha ou está vivendo na sua vida, por circunstâncias, por situações que você não esperava. Eu quero dizer que, ao contrário do que muita gente faz, não saia do lugar da sua devoção. A gente aprende aqui que aqueles homens saíram do lugar dentro do contexto judaico, templário, que deveriam ficar ali em Jerusalém, onde estava o templo, onde eles poderiam ali estar orando. Eles desanimaram e voltaram para a sua vila, trazendo isso para a nossa realidade. A gente se abate e acaba fraquejando no nosso relacionamento com Deus, desanimando no nosso relacionamento com o Senhor, por esse sentimento de aparente perda. Porque nós já construímos na nossa mente que não tem mais jeito. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro 4, 12, 13, quando ali Pedro faz o registro. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los, se algo estranho estiver acontecendo. Mas ele diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Irmãos, a gente precisa entender que Cristo sofreu. E nós também sofremos. No mundo tereis aflições, lutas. É a realidade da nossa caminhada aqui, mas o texto nos traz como se algo estranho estivesse acontecendo. Quando as nossas perspectivas são frustradas, a nossa reação é: por que é que isso está acontecendo? Por que essa realidade na minha vida? Mas a recomendação de Pedro é que a medida nossa é entender os sofrimentos de Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu, nós aqui sofremos, mas na certeza de que quando a sua glória for revelada, vocês exultam com grande alegria. E a glória do Senhor, boa parte já está revelada na nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos conhecimento da palavra de Deus, e mesmo diante do sofrimento, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor dá força, mas a gente não pode perder o referencial e permanecer firmes na nossa devoção ao Senhor. Nós sabemos que nós somos humanos, nós temos as nossas emoções, e as nossas emoções podem alterar o nosso comportamento, as nossas reações, e pode abalar, inclusive, a nossa fé. E foi isso que aconteceu com aqueles dois homens. Deixaram-se conduzir por suas incertezas e por suas emoções. Por isso, independentemente do momento que vivemos, nunca saia da presença de Deus. Nunca deixe sua fé estar abalada. Nunca abra mão das promessas do Senhor sobre sua vida. Me faz lembrar aqui um texto que está em 1 Coríntios 5, 15 e 58. Portanto, meus amados irmãos,
ele fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Estar na presença do Senhor, estar no lugar de devoção ao Senhor, é lugar onde você está ali, colocando a sua vida como servo do Senhor, priorizando o seu relacionamento com Deus, independente das dores humanas que você pode estar enfrentando na sua caminhada. Falamos aqui da demonstração da cegueira em meio a uma situação, mas eu quero falar aqui da cegueira do homem, esquecendo que Jesus está com ele. E muitas vezes nesses momentos de dores, de decepção, de desânimo, de fraqueza, que abatem as nossas vidas, a gente esquece, a gente pensa que está sozinho, a gente pensa que está abandonado, a gente pensa que Deus não está olhando para nós. Esquece a promessa que está lá, salvo engano, em Mateus 28, 20, que eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Promessa de Deus a gente esquece. É como se o nosso relacionamento com o Senhor fosse um relacionamento momentâneo da nossa parte e do Senhor para conosco, um relacionamento constante, eterno. E a gente se perde diante dessas promessas, não é? E isso traz o quê? Cegueira. Aqueles homens caminharam com Jesus e não percebiam que Jesus estava com ele, porque eles estavam caminhando nas suas dores. E por mais que Jesus falasse toda a experiência, eles não entendiam, eles não percebiam. Apenas quando chegou à sua casa à noite, no partir do pão, na comunhão, era que eles perceberam que a presença que vinha caminhando com eles ali era o Cristo ressurreto. Então, irmãos, a gente precisa ficar muito atentos com a nossa vida. João 14, versículos 8 a 10, traz uma passagem por demais interessante, quando diz: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Caminhava com Jesus, sendo ministrado por Jesus o tempo todo. Disse-lhe Jesus, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Talvez isso aconteça com você nos seus momentos de dores. Eu estou com você há tanto tempo te sustentando, te ensinando, fazendo tantas coisas por sua vida, e você parece que não me conhece. E é uma realidade que nós enfrentamos, né? Porque a solução muitas vezes está do nosso lado. E a gente não percebe. Me lembro que Agar, no seu desespero, esperando a morte no deserto, colocou seu filho de um lado e ela do outro, para morrer de sede. Quando havia uma fonte de água à sua frente, ela não conseguia ver. E assim somos nós, se nós não prestarmos atenção, não tivermos o cuidado de que a cegueira que a gente se deixa levar racionalmente, né, emocionalmente, melhor dizendo, pode nos levar a essa condição, como também de uma tristeza manifesta diante das circunstâncias. Quando a gente se deixa abater por causa das circunstâncias, por causa das situações que se vislumbram hoje, ou vão se vislumbrar no futuro, se a gente se deixar abater, a gente não avança. Porque a tristeza é um dos sentimentos produzidos quando sentimos aparentes perdas e decepções em nossas vidas. E nós vamos passar por perdas e decepções constantemente. E a tristeza vai estar sempre batendo a porta.
Mas o salmista, na sua experiência, Davi, ele levanta a voz e dá, olha só, isso é muito importante a gente pensar, ele dá uma orientação para a sua alma. Por que estar abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está falando para a alma dele. O racional está falando para o emocional. Por que está abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A resposta, espera em Deus. Aquela alma estava abatida, triste. Mas muitas vezes a gente não nos chama a responsabilidade, não confronta, faz o autoconfronto para que a nossa caminhada tenha um outro direcionamento. E a gente, irmãos, deixa-se levar por sentimentos circunstanciais a serem levados no nosso dia a dia. A gente vai caminhando, sem ter a paciência que quando Tiago fala, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e incompletos, sem falar em coisa alguma. Isabela me corrija, que é médica ou outro profissional da área de saúde aqui. O sentido da palavra paciência vem de paciente. Paciente é o doente, que queria urgência de ser curado. Hoje, com a medicina, por mais avançada que esteja, a gente não quer ficar num leito de enfermidade. E o médico sempre fala, tenha paciência, seja paciente. A gente tem que ser paciente nos momentos onde a gente está enfermo, doente, em luta, para vencer, para que as coisas possam acontecer e não tomar decisões irracionais com a nossa vida. É preciso que a gente não se deixe dominar pela tristeza. Ela vai existir, ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é super crente. Vamos passar pelo processo, mas sem se deixar dominar pelas dores. Porque se a gente deixasse dominar pelas dores, meus irmãos, a gente vai levar uma vida de lamentação e de choro por muito tempo. Até o dia que a gente cansar e dizer assim, não tem mais jeito, e a sua vida perde o sentido. Não é? Vamos caminhar para o final. Acima de tudo, diante de todas essas realidades que nos foi dita aqui, do ponto de vista humano, mas tem a questão espiritual muito forte, que é quando a gente deixa, diante dessas circunstâncias, desses fatores todos que foram mencionados aqui, deixa que a nossa fé seja abalada. Quando a gente deixa que a nossa fé seja corrompida, ou melhor dizendo, contaminada, enfraquecida, por causa dessas circunstâncias, meus irmãos, a gente dá uma declaração diante do altar do Senhor, que nós somos fracos, frágeis, nossa fé no Senhor, ela não tem uma sustentação. Por causa de tal sentimento, fazemos declaração ou declarações que não representam o teor da nossa fé. Quando você abre a boca e fala assim, não tem mais jeito, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo, você está fazendo declaração de fragilização da sua fé diante do altar do Senhor. Não deixe que isso acontecer. Ao contrário de você lamentar as dores, as dificuldades em determinados momentos da sua vida, você abra a boca para confiar mais e mais em Deus. Eu estou passando pela prova, mas o meu Deus está no controle de todas as coisas. O meu Deus está conduzindo todas as situações. 1% para Ele já é a solução de todos os problemas. Deus sempre vai estar presente conosco, vai estar sempre
conduzindo as situações. Basta que a gente não fique cego, sem fé, diante das situações. Mas, na verdade, irmãos, muitos de nós ficamos discursando da nossa fé. O quanto eu já ouvi de crentes falando assim para mim: pastor, não existe pessoa que tenha fé como eu tenho. Você já ouviu alguém falar isso? Eu sou uma pessoa de fé que, meu Deus, quando Deus, a Bíblia Sagrada fala assim: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, que era o menor grão que existia na época, não precisava ser fé grande, não. Fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para aquele monte sair daquele lugar e ir para outro, ou seja, aquele problema que você está enfrentando será dominado. Nunca vinha junto de mim dizer que você tem muita fé, que eu vou dizer por dentro: está mentindo. Porque a nossa fé, irmãos, ela é um dom de Deus e a gente precisa exercitar a fé que o Senhor nos tem dada. Por isso é essencial que nossas convicções de fé não sejam só faladas, mas sejam evidenciadas, vividas de modo seguro, de convicção. Quero encerrar essa reflexão nesta noite, dizendo que para você ter uma caminhada vitoriosa nos meios das tempestades da vida, você comece a ver as situações pela ótica de Deus e não por sua ótica. Se você for olhar exclusivamente por sua ótica, você será derrotado. Olhe sempre pela ótica de Deus. O que é que o Senhor está querendo com isso? Qual é o propósito do Senhor disso? Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Romanos 12, 1, 2, ele fala de modo tremendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, porque esse é o nosso culto racional. Então, se entregue na mão de Deus, independente do problema que você está vivendo. É isso que o Senhor quer. E aí ele vai continuar dando a direção, porque precisamos ter um entendimento de que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A gente não sabe de nada. Talvez doa para a gente, mas é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para gerar fruto na vida de outras pessoas. E ser usada por Deus para abençoar outras vidas não tem nada melhor. Por isso, quando tiver que lidar com aquilo que é uma aparente perda, não dê a sentença final como se fosse fracasso total. Glorifique a Deus. Meu Deus está no controle de todas as coisas e eu estou na mão dele como instrumento. Finalizando, Isaías 64, 4. Sua confiança no Senhor Deus, que trabalha em seu favor. Exercite sempre a sua confiança em Deus, que trabalha sempre em seu favor. Você nunca vai estar abandonado. Deus vai estar sempre no controle de todas as situações, caminhando com fé. Você estará seguro nos braços do Pai. Amém? E não deixe que suas emoções desmontem, desestruturem a sua vida espiritual. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. Talvez essa reflexão não tenha causado no seu momento de vida muita diferença, mas guarde ela no seu coração, porque um dia nós vamos passar por situações difíceis e talvez a nossa fé possa vir a ser abalada. E você que está passando por um tempo de luta, por dificuldades, se agarre no Senhor. Não abra mão de estar agarrado em fé viva, não deixando que os seus sentimentos de alma domine a sua realidade de vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua preciosa palavra sobre nossas vidas nesta noite. Que o Senhor esteja renovando a nossa fé, o nosso ânimo, as nossas forças, restaurando a nossa alegria diante das dificuldades, das dores, que nós possamos estar glorificando ao Senhor
de forma, Senhor, tremendo, afirmada em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos irmãos. Continua nos sustentando nessa semana que segue, que nós possamos testemunhar do Senhor e viver a sua graça e desfrutar, Senhor Deus, da tua bondade, como também abençoar a vida de outros que passam por nossos caminhos. Assim, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu restante de semana, que nos leve em paz para os nossos lares. Dê um abraço em seu irmão e sua irmã. E nosso culto está encerrado. Deus abençoe.